Conhecido por uma fome voraz e por uma força sem igual, o leão da Barbária foi dizimado no século XX. Bem, isso é o que os livros de histórias nos contam, porém existem outras versões sobre esse tema. E se um dos leões mais fortes que conhecemos ainda estivesse vivo? Esse é o Ordinário, e hoje nós veremos se o leão da Barbária ainda existe. E se você ficou curioso quanto ao tema, já clica logo no botão do like. É rápido, de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever em nosso canal. Nós estamos chegando a 100 mil inscritos e eu preciso agradecer a cada um e cada uma que colaborou com isso. Muito obrigado. Chega de enrolação, clique no like e vamos nessa! O leão da Barbária, também chamado de leão do Atlas, foi um dos mais perigosos felinos que já existiram. Sua aparência denuncia a sua majestade. Com uma juba robusta que varia suas cores em tons claros e escuros, e uma crina de pelos escuros que se estende ao longo da barriga, o leão da Barbária é, em minha opinião, o mais belo leão que a humanidade conheceu. Sua fome fez desse felino o mais temido em sua época de dominação. No passado, muitos donos de circos mantinham leões da Barbária em seu espetáculo, e para manter os ataques a outros animais sob controle, era necessário de 7 a 9 quilos de carne diariamente como alimentação. Hoje, os mestiços de leão da Barbária que estão em cativeiro consomem em média 7 quilos diários de carne. Com menos exercícios, eles têm menos fome, e não são linhagens consideradas puras geneticamente. Quando viviam em natureza, estima-se que um leão da Barbária conseguiria comer até 10 quilos de carne de uma só vez, e ainda voltar a caçar com menos de 10 horas depois dessa farta refeição. Seu apetite voraz contribuiu para o seu desaparecimento. Ele vivia no norte da África, Egito e Marrocos, e caçou quase que todas as presas do seu habitat. Com a falta do que caçar, muitos deles não resistiram e os poucos que sobraram foram dizimados por humanos, já que eles desciam até áreas rurais e atacavam o gado e humanos. A caça ao leão da Barbária virou uma febre e, de acordo com a história, em 1922, no Marrocos, o último leão do Atlas que vivia em natureza foi abatido. Mas isso não é tudo, pois estudos modernos têm apresentado outras possibilidades. Veja, o leão da Barbária foi um felino realmente eficaz e evoluído. Tamanho: um macho adulto poderia chegar facilmente a 2,90 metros com a cauda e pesar de 270 a 300 quilos. Altamente adaptáveis. Viviam com a mesma qualidade de vida em terrenos tropicais, gelados ou áridos. Musculatura poderosa. Suas fibras musculares eram mais rígidas e mais elásticas, e isso os dava uma habilidade nunca antes observada em um leão moderno, a de quebrar a espinha dos seus adversários. Em um confronto, o leão da Barbária executava seu oponente da mesma forma que um leão africano, por exemplo, segurando com suas garras e aplicando uma mordida certeira no pescoço. Além disso, ele era capaz de segurar pelo dorso do oponente por mais tempo, já que sua fibra muscular o permitia esse trunfo. Com o movimento de tentar imobilizar o adversário ou a presa, ele acabava quebrando a sua espinha. Bem antes dos anos de 1900, os leões do Atlas quase desapareceram por mãos humanas. Usados em guerras pelos romanos, muitos desses leões acabaram comendo seus donos, ou seja, devoravam os soldados romanos. Isso fez com que eles fossem caçados e sua pele era um verdadeiro tesouro. O imperador César foi um dos que contribuiu para o massacre desse belo animal. Porém, eles sobreviveram e fizeram história no Coliseu, na mesma época lutando contra grandes guerreiros e prisioneiros de guerra. E um tempo depois, o Império Romano presenteou famílias reais árabes com esses felinos. E essa é uma informação muito importante para o destino desse animal. O leão da Barbária começou a ser visto como sinônimo de riqueza e a representar a força da guarda real. Por isso, quanto mais leões da Barbária um sultão possuísse, maior era sua riqueza e sua guarda.
e isso fez com que famílias de sultões árabes conservassem a procriação desses animais de linhagem pura até os dias atuais. E agora saberemos a primeira hipótese da existência ou não do leão da barbárie. Mas antes, me diz aí por que você não está nos seguindo lá no Instagram. Ele está aparecendo agora aí na sua tela. Nos segue lá, nos dá essa força e ainda fica por dentro dos bastidores aqui do canal. E vem muita coisa legal por aí. Vamos voltar. A primeira possibilidade de existência de um leão da barbárie de linhagem pura nos dias atuais está com os sheiks árabes, que preservam esses animais desde as épocas dos antigos sultões. Hoje, muitos sheiks ostentam em suas redes sociais uma vida de luxo e coleções de felinos, entre eles alguns raros. Essa teoria é sustentada por um fato curioso que aconteceu em 2019, quando o zoológico Divor Králové, na República Tcheca, anunciou filhotes de leões da barbárie de puro sangue. De acordo com eles, os pais dos pequenos felinos foram doados por um sheik diretamente da sua coleção particular. Mas logo rumores começaram a ser disseminados que, na verdade, esses felinos foram concebidos através de manipulação genética. E ainda se ouviu dizer que tudo não passava de uma estratégia de marketing para atrair visitantes para o zoológico, já que o mesmo estava passando por dificuldades financeiras. Os filhotes e seus pais seriam mestiços e não puro sangue. A verdade, nós não sabemos. O que ninguém pode negar é que, puros ou não, os felinos desse zoo são sim muito bem cuidados e parecem estar saudáveis. Mas isso não é tudo. Simon Black, um respeitado professor de ciência da conservação da Universidade de Kent, na Inglaterra, começou uma extensa pesquisa com um grupo de alunos para provar que o leão da barbárie não teria sido extinto em 1922, como dizem os livros de história, mas sim anos mais tarde, entre 1958 e 1962, e que seus últimos exemplares em natureza estavam na Argélia e não no Marrocos. Seu trabalho está baseado em entrevistas e pesquisas de argelianos idosos e comunidades remotas que vivenciaram a Guerra da Argélia e que afirmam que os últimos exemplares de leão do Atlas foram extintos em meio aos combatentes de batalha. O jornal eletrônico The Revelator traz essa e outras datas possíveis para a extinção do leão da barbárie, que anulam a de 1922. Com base nisso, essas ideias começaram a ser discutidas em muitos fóruns, tanto de leigos e curiosos no assunto, como de profissionais da área. Um desses fóruns estrangeiros de nome Quora, eu não sei se eu pronunciei corretamente, explica que o leão da barbárie se tornou um termo guarda-chuva, que abrange tanto espécies de linhagens puras como mestiços. Em outros fóruns de locais mais obscuros da internet, onde teorias da conspiração são discutidas, várias pessoas defendem a ideia que o leão da barbárie continua vivo em natureza em locais remotos da Argélia, e usam a pesquisa de Simon Black como argumento. Mas lembrando que não é isso que a pesquisa traz, ela refuta apenas a data de extinção do felino. E você deve estar se perguntando, as imagens e vídeos mostrados nesse conteúdo são ou não são de leões da barbárie? Depende do seu ponto de vista. Se você considerar que um mestiço pode receber esse nome, então sim, elas são. A verdade é que existem apenas algumas dezenas de mestiços de leões da barbárie em zoológicos e reservas de preservação ao redor do globo, a maioria concentrada na África e Ásia. Em minha opinião, mesmo não sendo puro sangue comprovadamente, eles podem sim receber a honra da nomenclatura de leão da barbárie ou leão do Atlas, pois a sua imponência e beleza são iguais à do felino extinto, e sua força e comportamento são consideradas similares. E você, acredita que o leão da barbárie ainda está vivo? Deixa aí nos comentários sua opinião, e se você sabe de alguma informação nova, por favor, nos conte aqui também. Deixe seu like nesse vídeo e considere se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir. Fui!